eu tenho visto alguns conteúdos mais reflexivos por aqui. E hoje eu tava pensando e resolvi ligar a câmera para pensar junto com vocês. Eu sou Raíssa Marcelino, especialista em gestão financeira, mas esse conteúdo não é sobre dinheiro. Essa semana eu fiz uma avaliação física e o resultado me surpreendeu. Estar tudo bem foi uma surpresa para mim. E ao mesmo tempo que foi uma surpresa, eu estava refletindo sobre as microconquistas, sobre os pequenos passos, sobre o processo, sobre essas coisas todas. Houve um tempo que eu corria do espelho. Houve um tempo que eu corria da balança, porque era sempre uma experiência ruim. Não tava tudo bem, claramente não tava tudo bem, porém eu tava numa fase da vida que eu ainda não conseguia fazer com que tudo ficasse bem. Que eu tinha me colocado em uma situação e eu tinha escolhido o caminho mais difícil para concluir isso, talvez. E desistir do processo não era uma opção, mas talvez eu tivesse desistindo um pouco de mim para poder suportar o processo. Enfim, não estava tudo bem, eu corria disso. E essa semana eu fiz uma avaliação física. Essa parte de não estar tudo bem foi alguns anos atrás. Eu só tô pegando o gancho para refletir. E essa semana eu fiz uma avaliação física e eu vi que tá tudo bem. E eu fiquei muito feliz. Então, a ideia é pensar nas pequenas vitórias. Tipo assim, hoje eu não tô fazendo o que eu gostaria de fazer no sentido fitness da coisa. Eu quero e eu vou começar a praticar um exercício físico num curto período de tempo. Eu vou começar. Eu comecei a melhorar agora a minha alimentação, então eu tô no processo de cuidar de mim, no processo de voltar a focar no meu CPF, de dar uma intensificada nessa parte, mas mesmo que eu ainda não esteja fazendo essas coisas, a ideia é comemorar o fato de estar tudo bem, comemorar o fato de, mesmo que eu ainda não estou fazendo o que eu quero fazer, mesmo que eu ainda não estou aonde eu quero estar, eu já tô muito melhor do que alguns anos atrás. Hoje é muito mais fácil pra mim olhar no espelho, me ver e me amar. Hoje é muito mais fácil pra mim subir numa balança. Principalmente depois da minha avaliação e eu vi que tá tudo bem mesmo. Subir numa balança. Porque teve uma época da minha vida que eu me cuidava mais. Teve uma época da minha vida que eu tava ali na beirinha, não podia emagrecer nem mais um quilo. Teve uma época da minha vida que eu deixei, sabe? Vou soltar esse pratinho aqui para que eu consiga equilibrar os outros. Não tô falando que foi uma escolha boa, mas foi o que eu consegui fazer na época. E não vou falar que nossa, eu errei, nossa, eu fui péssima, nossa, eu fui injusta, não. Porque a mentalidade que eu tinha lá naquela época, sei lá, uns 3 anos atrás, uns 2 anos atrás, a mentalidade que eu tinha lá naquela época não é a mesma que eu tenho hoje. Mas eu vejo que eu tô vivendo uma jornada agora de evolução, uma jornada de descoberta, uma jornada de cura. Claro, empreender tem muito a ver com isso, mas eu quis compartilhar isso aqui com vocês. Porque às vezes a gente quer algo grande, fica esperando algo grande para que a gente comemore, para que a gente fique feliz e esquece de valorizar esses pequenos passos. Eu, trabalhando na área da gestão financeira, vejo muito disso. E eu sempre levo para as minhas clientes a ideia de comemorar as pequenas vitórias. Porque na empresa a gente tende a isso também. A querer algo grande, esperar algo grande para comemorar aquilo. E esquecer das pequenas conquistas. Por exemplo, no mês passado, mais ou menos, uma das minhas clientes atingiu a reserva de emergência. E, cara, foi uma comemoração. Eu fiquei extremamente feliz por elas e eu levei muito disso. Gente, vamos comemorar? Vamos ficar felizes? Vamos se empolgar? Porque, por mais que essa empresa ainda tenha um longo caminho pela frente, várias coisas que a gente quer conquistar e que a gente tá trabalhando por isso, cara, atingir a reserva de emergência já é uma grande vitória.
Quando essa empresa chegou pra mim, elas estavam trabalhando da seguinte forma: vamos ver a fatura, segurar o dinheiro para pagar a fatura e de resto a gente faz no mês. Então, primeiro vou vender esse mês para gastar esse mês. Vou vender esse mês e vou gastar esse mês. Então era dessa forma. Acabava ficando um pouco mais bagunçado. A gente chegar depois de alguns meses de acompanhamento financeiro, a gente ter uma reserva de emergência inicial montada, saber que a gente tem os nossos custos fixos garantidos para determinada quantidade de meses, mesmo que a gente fique sem vender nada. Não vai acontecer. Mas mesmo que a gente fique sem vender nada, ainda assim a gente consegue pagar os custos fixos de uma boa quantidade de meses, é uma vitória. Então, eu trouxe esse conteúdo mais reflexivo porque é algo que eu tô consumindo muito aqui no YouTube, que eu tô gostando, como um bate-papo mesmo, mais cabeça. Mas eu trouxe como exemplos, tanto pro negócio e valorizar as pequenas conquistas, como pro nosso lado pessoal. Ainda esse ano eu vou colocar o meu corpo mais em movimento, eu vou melhorar mais a minha alimentação, eu vou cuidar mais de mim, essa é uma das prioridades por aqui, eu vou cuidar mais de mim, mas só de saber que houve um tempo que eu corria de espelho, se eu corria de balanças e hoje eu sei que tá tudo bem, eu amo me olhar no espelho, eu não tenho mais problema com balança e que em relação a IMC, percentual de sei lá o que, percentual de sei lá o que, tá tudo bem? Já é uma grande vitória. Então eu tô aqui pra comemorar essa pequena conquista, que é sim uma grande vitória, mas comemorar esse pequeno passo. E te convidar a olhar pra você e pra sua empresa, ver quais os pequenos passos você deu nesses últimos meses e comemorar isso.